Ó, rapaz, rapaga. Pessoal, e em uma terça-feira que nós tivemos confiança no consumidor, tivemos vendas de casas usadas nos Estados Unidos, usadas ou novas. Enfim, tivemos meximentos no mercado imobiliário estadunidense, mas uma notícia ligada à tal da guerra na Rússia com a Ucrânia, né? Isso deu uma mexidinha no nosso mercado cripto e parece ter acordado, enfim, algumas altcoins que estavam ali em banho-maria bem chata, né? Então, será que as altcoins acordaram depois de tanto tempo? Já que, aparentemente, elas estão ganhando até mais destaque, né? Do que a própria Bitcoin, né? Hoje, de certa forma, o Bitcoin também mexeu, mas não fez muito mais coisa do que ontem. Mas as alts estão se superando. As alts estão mostrando um desempenho interessante que a gente vai ver depois da vinheta, claro. Então, já sabe, né? Vai! E antes de qualquer coisa, você também já sabe, dá o like nesse vídeo se não deu o like ainda, se inscreva no canal se está inscrito e verifique se notificações caso você ainda não tenha verificado, porque do contrário você não conseguirá assistir aos vídeos do canal, até porque a gente posta em horários aleatórios, tipo este, né? A gente tá postando mais cedo do que costuma postar. Então, já sabe, se inscreva, ative o sininho para não perder os vídeos, belezinha? Pessoal, então vamos lá. O que está acontecendo no mercado como um todo, no mundo, né? Então, olha, a gente tem aqui um cessar-fogo, né? Praticamente entre Estados Unidos e Rússia. Deixa eu abrir aqui. Pronto, peraí. Então, vamos lá. Ó. Rússia impõe condições e acordo de cessar-fogo no Mar Negro é incerto. Apesar de ser incerto, né? A gente tem aí a Rússia e a Ucrânia concordaram nesta terça-feira com o primeiro cessar-fogo por escrito desde o início do conflito iniciado por Vladimir Putin em fevereiro de 2022. Ou seja, a primeira vez desde o início de um conflito que já dura 3 anos, né? Olha só, o cara tá bom de conta, hein? Quase que eu falo 4. Enfim, um conflito que existe já há 3 anos, né? O pessoal achou que não fosse durar nada e está aí há 3 anos já se prolongando esse conflito. E pela primeira vez em 3 anos, aí o Vladimir Putin e o Zelensky fizeram por escrito um acordo de cessar-fogo. E por mais que o Putin, para variar, esteja lá impondo umas condições panacas, que é típica dele, né? Aparentemente estamos tendo grandes progressos. Então isso deu um fôlego aí para os mercados realmente aquecerem e até começarem a subir. O Bitcoin não mudou lá muita coisa, né? Apesar de estar aí querendo subir de fato, mas a gente está vendo aí muitas alts, né? Querendo realmente retomar a alta. Inclusive, a gente vê aí algumas que a gente sempre analisa aqui que não se movimenta. Ontem mesmo eu falei mal de uma aí que falou, pelo amor de Deus, isso daqui não se mexe nunca. E hoje ela se mexeu, né? Que coisa, acho que me ouviu. Falou, o cara tá entediado com a gente, vamos se mexer, senão ele não vai mais falar da gente, né? Claro, porque ele é um cara muito importante aqui no YouTube, tem muitas visualizações. Se ele não falar mais da gente, já era. Aqui, ó. Trump admite que deu à Rússia muita... Não fala mais nada. Enfim, Estados Unidos, Rússia concorda, né? Com navegação livre, navegação segura ali no Mar Negro. Ou seja, muito provavelmente teremos então um cessar-fogo ali no Mar Negro, por enquanto, que já é um pequeno passo para esse conflito, mas um grande passo para a guerra, tá bom? Um grande passo aí para a guerra, para a diplomacia naquela região. E vamos então ver como é que foi a situação na macroeconomia hoje. Então é o seguinte, confiança do consumidor, nós viemos com ela abaixo do esperado,
não tão abaixo assim, mas ela veio abaixo do esperado, 92,9%. Isso daí, para fins de corte em taxa de juros, é excelente, porque significa que o consumidor menos inclinado a consumir, já que ele está menos confiante no mercado, logo ele vai consumir menos em tese, né? Isso daí significa que o quê? A inflação cai. Porém, lembra, estamos diante de uma narrativa que para mim é falsa, repito quantas vezes for necessária. Para mim é falsa essa narrativa de que os Estados Unidos estão em uma recessão, mas tudo bem, beleza, desencana, tá? Os Estados Unidos não estão em recessão, ou às vésperas de uma recessão, ou com perigo, ou ameaça de uma recessão, mas diante de uma suposta ameaça de recessão, não é bom a gente ver consumidor desencorajado a consumir, tá? E a gente vê um padrão relativamente abaixo do que era esperado, tá? Isso daqui é ruim, porém bem abaixo do que veio no mês passado. O mês passado estava 100,1, esse mês aqui veio 92,9, consideravelmente abaixo do mês passado, o que é assustador de certa forma, tá? Então a situação aqui é um pouco crítica, tá? Pelo menos na macroeconomia. No mais, venda de casas novas, a gente tinha esperado 682 mil, veio 676 mil, consideravelmente abaixo da venda do que era esperado. Porém, também veio, por outro lado, consideravelmente acima do que tinha vindo o mês passado. Então, nesse ponto aí, nós temos uma economia desaquecida de uma certa forma, porém não bastante para a gente ver que teve sim um progresso com relação ao último mês. Então, talvez esse certo aclive que tivemos no mercado imobiliário estadunidense faz com que espante um pouquinho esse medo de recessão, né? E ao mesmo tempo também fale para o Fed, sinalize para o Fed, também o pessoal não está consumindo tanto, então vamos maneirar nas taxas de juros, né? Talvez seja aí um indicador interessante, um indicador que o Fed possa aí realmente se aproveitar, tá? E daqui do lado parece umas coisas realmente que comprometem a minha moral, né? Cada coisa que me aparece aqui. Tá de sacanagem esses spam. Eu, antes de entrar nesse vídeo aqui, cara, eu tenho entrado na Globo, se eu não me engano. Mas também vai entrar na Globo, né? E apareceu uma propaganda também que, meu Deus do céu. Eu falei, que é isso, cara? Tive que sair na hora. Sem vergonhice. Mas tinha que ser na Globo, né? Enfim. Amanhã a gente vai ter só estoques de petróleo bruto. Eu acredito que não deva mexer muito com o mercado, ainda mais se a gente realmente tiver aí um parecer mais favorável na guerra da Rússia contra a Ucrânia, tá? Que é o que indica que vamos ter, tá bom? No mais, quinta-feira é muito importante isso aqui, PIB dos Estados Unidos. Estimado é 2,3%. Eu gostaria de ver um pouco acima de 2,3%. Se vir 2,3%, tá legal, mas eu gostaria de ver coisa do tipo 2,5%, 2,6%, tá bom? Abaixo de 2,3%, o pessoal já vai voltar com aquela narrativa chata que é recessão, vai cair, que, meu Deus, a economia estadunidense está acabando, vai quebrar tudo, que já era, que blá blá blá. Aí já viu, volta aquela chatice de sempre, tá bom? Pedidos de por seguro-desemprego, é interessante a gente ficar de olho, já que o pessoal, diante de uma suposta recessão, tá com medo de ver desemprego comendo solto, né? Então é bom ficar de olho nisso, mas não deve ter tanta importância assim. E agora, aqui na sexta, a gente vai ter núcleo de índice de preços do PCI, e isso sim é mega importante, porque isso influencia diretamente na inflação. É o índice que mais influencia na inflação. Perdão, não é o índice que mais influencia na inflação. O índice que mais influencia na inflação é o CPI, que é basicamente a própria inflação. O CPI é a inflação. É assim como o IPCA aqui no Brasil. Então, o CPI é basicamente o IPCA no Brasil, tá? Perdão, o CPI está para os Estados Unidos como o IPCA está para o Brasil, beleza? Porém, o PCI é o índice mais observado para o Fed no que diz respeito à decisão de corte de taxa de juros e por aí vai, tá? Então, muito importante a gente ficar de olho nisso tudo. Belezeira? Belezeira. Galera,
O que a gente tem aqui com relação ao S&P 500? Nós temos aqui uma queda nessa região que eu vou medir aqui, tá? E com base nisso a gente tem um alvo projetado para 5.843, que é a Golden Ratio lá em 1.618, 5.843, tá? Então nós provavelmente viremos pegar alvo lá em 5.843, beleza? Antes disso, podemos fazer correções? Podemos, tá? Podemos. E eu diria que uma correção possível é o quê? Uma busca aqui, quem sabe nesta LTA. Então eu já vou mudar a LTA para cá, tá? Desde que começou essa alta no S&P, eu já mudo essa LTA para cá. E já parto do princípio que, uma vez que ela rompeu essa resistência, sim, ela pode corrigir até essa região de resistência. Esses outros caminhos eu vou apagar, tá? Para mim já não vão fazer muito mais sentido. Aqui também não. Só que eu parto do princípio que a gente pode também fazer uma correção para cá, para essa região de resistência, de LTA, desculpa, e depois voltar a subir, beleza? Mas por enquanto a S&P é alta, se fizer correção é uma correção para toque de resistência, confirmar a resistência que vai se transformar em suporte, tá bom? Se segurar se transforma em suporte automaticamente, se perder a gente volta a ter essa região como resistência e a coisa complica de novo, tá bom? E aí nós teremos aí uma possível retomada da alta, tudo vai, claro, depender, novamente, de discursos do Donald Trump, principalmente o que tange taxa de juros, né? Taxa de juros não, desculpa, tarifa de importação envolvendo o comércio exterior com China, México e Canadá. Também tem essa questão diplomática envolvendo Rússia e Ucrânia. A qualquer momento podemos também ter alguma coisa envolvendo relações diplomáticas entre Israel, faixa de Gaza e por aí vai, tá? E isso deve sim chacoalhar com o mercado, com o S&P e, consequentemente, vai chacoalhar também com o Bitcoin. Tem nem dúvida quanto a isso aí, tá? Então, se mexe assim no S&P, provavelmente mexe no Bitcoin, tá? E o Bitcoin que a gente está aqui com o Cabra e vamos ver o que pode acontecer. A gente fez aqui uma correção. Essa correção vou medir com esta expansão de Fibo baseada na retração. Esta expansão pegou apenas o primeiro alvo lá em 88.526, não pegou ainda o segundo alvo em 89.126 e muito menos, logicamente, pegou o último alvo lá de 1.618 lá em 89.987. Beleza, tá difícil alcançar aquela região lá. Por quê? Porque aparentemente, e não apenas aparentemente, mas nós... Que isso, menino? Nós tivemos aí um topo duplo, né? Tivemos um topo duplo no gráfico. E além do topo duplo, eu diria que isso daqui foi uma order block que ele sequer se recusou a testar o topo ainda, né? Quando ele tentou testar o topo, teve uma rejeição fenomenal. Fenomenal. O pessoal gosta muito de medir topo duplo, né? Que pega, mede o tamanho desse topo, aí leva em conta que se perder, eu mediria por aqui, né? Já que desconsideraria sombras. Puxa para baixo, joga aqui, aí se perder aqui essa região, jogaria o Bitcoin lá para 84.200 e por aí vai, tá? Eu não gosto de fazer dessa forma. Eu gosto de medir por Fibonacci. Então eu simplesmente levaria em conta que se de fato for um fundo duplo, e se a gente perder essa região de $86.300,
nós faríamos uma correção, essa correção poderia jogar o Bitcoin para 85.110. Se perder 86.335 dólares. Porém, para mim é mais fácil ele acabar brigando aqui para romper o topo e vencer essa order block na faixa aqui de 88.746 dólares. E se isso acontecer, tem alvo lá para 89.400, 89.742 e 90.232. Então tá aí, cara. Anote aí porque o Bitcoin precisa, para corrigir feio, feio não, né? Mas para ter uma pequena queda aí, precisa perder 86.335, é isso, 86.335 dólares, ou então, para começar a subir de acordo, tem que romper 88.746 dólares, tá? São esses os níveis aí que a gente precisa superar, né? Para ir mais para cima. Apesar que aqui jogaria para cá. Pronto. Agora faz mais sentido. Tá, se perder 86.335, tem alvo lá para 85.000. Se romper 88.746, tem alvo lá para 90.230. Beleza? Agora a gente vai no diário e vê que no diário o Bitcoin, enfim, tá? Enfim, conseguiu fechar candle acima de uma média móvel exponencial que não seja de 20 períodos, tá? E também a de 200, claro, mas conseguiu fechar candle acima da EMA de 32 períodos, de 32 não, de 34 períodos, tá? O que é muito bom, cara, muito bom. Enfim, ele conseguiu fechar candle acima da EMA de 34 períodos. E em breve a gente deve ver o Bitcoin vindo testar essa EMA de 50 períodos, que vai estar na faixa aí de entre 88.950 dólares e 89.000 dólares, tá? Então, em breve devemos ver o Bitcoin bater entre 88.950 e 89.000. Poxa, Daniel, achei que ele fosse vir em breve bater 90.000. Pois é, quando eu fiz aquela pergunta, será que o Bitcoin vai bater 90.000 ainda essa semana? Teve gente que falou, mas você acha que vai demorar tanto assim para bater 90.000? Vai levar uma semana para bater 90.000? Galera, falei no vídeo de ontem, torna a dizer quantas vezes for necessária. O Bitcoin não é mais uma brincadeirinha de criança. O Bitcoin já é um ativo de adultos que ele valoriza 3, 4% hoje, amanhã ele cai 3, 4%, depois ele lateraliza, depois ele sobe mais uns 4, 5%. Parou de ser aquele oba-oba no qual ele desvalorizava 50% em um único dia, entendeu? Dava a chance da galera aí enfiar logo ali R$1.000, aí ele valorizava 50% em um único dia, a galera alavancava em não sei quantas vezes, e lucrava, que não sei o que. Já não é mais assim, tá? Já é um mercado muito mais ponderado hoje em dia, até porque tem grana pesada de BlackRock, tem grana pesada de Grayscale, tem grana pesada de George Soros nesse mercado. Então não é mais um mercado amador que nem era antes, tá? Antes, com todo respeito, era várzea. Era várzea. Isso daqui era várzea. Fala o que for, era um mercado várzea. Tá? E eu nem falo que é pela manipulação, não. Era várzea porque, cara, era um mercado que não tinha grandes investidores. Não tinha grandes ordens que segurasse. Então a volatilidade comia solta. Hoje em dia não é mais assim, tá? Hoje em dia o Bitcoin tá bem mais truncado, tá bem mais burocrático para se mover. Tá? Então vamos ficar esperto com isso, porque não é assim tão simples não, tá? O gráfico diário é basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês, não fez mais grandes movimentações. Tem essas médias, está na zona de turbulência, é uma região extremamente arriscada, vai ser difícil de passar, mas como eu disse e torno a dizer, eu acredito sim no Bitcoin vindo testar 90.000, quem sabe 90.000, teste de EMA de 72 períodos, que tá lá justamente agora em 90.000, 90.100, coisa que o valha. Beleza? Beleza. Depois, sentimento de mercado. Sentimento de mercado que tá bom. No geral tá muito bom. Por quê? Funding rate, ele veio para baixo. Há quanto tempo eu não vi o funding rate para baixo? Ainda mais 2 vezes seguida e 2 vezes de forma tão expressiva assim, cara. Porque ele chegou a ficar para baixo, mas pouco expressivamente, né?
Bem pouco expressivamente, cara. Olha, desde... Poxa, cara, fazia muito tempo. Desde outubro de 2024, por aí que eu não via o funding rate tão baixo assim, ou seja, o funding rate cobrando tanto de gente que está querendo shortar. Por quê? Porque subentende-se, e a gente vai confirmar isso aí, que a maioria dos players do mercado estão querendo shortar. Ou seja, as instituições percebem isso e começam a fazer o quê? Abrir operações de long. Por quê? Porque estão pagando barato para abrirem operações de long. Tá? Então compensa abrir operações de long. Agora o mercado voltou, né? O fund rate voltou a cobrar mais de quem está abrindo posição de long, porém é um preço muito curto. É bem abaixo de 0,01%, está 0,0017%. Preço módico, bem tranquilo, tá? Liquidations, você vê que teve muito mais liquidação de venda do que de compra, né? O que ainda é indício de alta. Por quê? Porque não liquidou tanta venda assim que não possa liquidar mais. Ó. Teve liquidação de venda, porém não foi um absurdo. As vendas que liquidaram aqui no dia 11 de março, já deu tempo de sobra de aparecerem outras sardinhas no mercado dispostas a serem liquidadas, entendeu? Então assim, desse candle que derreteu muita gente aqui dia 11 de março, de lá para cá já apareceu muito mais gente para ser liquidada. Então a tendência é que o mercado siga subindo para liquidar mais gente. E agora, olha só que máximo isso daqui, cara. Price Action corrige. Nós temos o que? O Open Interest corrigindo, ou seja, nenhum interesse institucional nas correções do Bitcoin. Ó, corrigiu. Tá certo? Corrigiu aqui. Corrigiu aqui também. Nenhum interesse institucional na queda do Bitcoin. Por outro lado, ó, Price Action subiu aqui. O que é que o Open Interest fez? Subiu aqui também. Interesse institucional na alta do Bitcoin. Ou seja, há sim baleias interessadas que o Bitcoin suba. Assim como há baleias interessadas que o Bitcoin caia, que o Bitcoin corrija. Então tá muito bom, muito interessante o sentimento do Bitcoin. Basicamente todos os indicadores interessantes, só um que não está muito aí, eu já vou falar para você qual é, e com certeza não é o long short ratio. Isso com certeza não é. Porque uma vez mais o long short ratio volta a negativar, o que é ótimo, tem muito mais gente abrindo posições de short. Não muito mais, claro que exagerei. Mas para um mercado que até outro dia, cara, ó, e até outro dia mesmo, ó, dia 11 de março, cara, o mercado estava com 3 pessoas longando para cada pessoa shortando. E agora nós estamos o quê? Com 1.1 trader shortando Bitcoin para cada 0.9 trader longando Bitcoin. Ou seja, a proporção está a favor de quem está abrindo posições em long em Bitcoin. Tá bom? E ó, não por nada. A gente não via algo desse tipo desde aqui, ó. Desde o dia 30 de janeiro. Já tinha mais de um mês que a gente não via o mercado contando com mais longers do que shorters. E a última vez que isso aconteceu, em 30 de janeiro, o mercado lateralizou, não fez lá grandes coisas não, tá? O mercado não fez lá grandes coisas não. Mas geralmente a tendência é que o mercado suba. Tá? Geralmente quando isso acontece, a tendência é que o mercado suba. Tá? Enquanto isso, CVD tá subindo, o que não é bom, tá, subiu bem. Porém, cara, perto dos níveis que ele tava lá em fevereiro, março, CVD tá muito baixo, tá muito baixo. Então, assim, o Bitcoin ainda tá interessante, ainda dá para você comprar Bitcoin sim, visando curto prazo, claro, tá bom? Por exemplo, aqui, pô, que hora que eu vou comprar Bitcoin? Quando ele romper, por exemplo, 88.750. Se ele romper 88.750 dólares, você compra, tá? Para fazer um day trade. Então ainda dá tempo de você comprar Bitcoin para fazer day trade, cara. Para fazer um position trade, Daniel, dá? Cara, até dá. Até dá.
Beleza? A hora de comprar era quando tava lá embaixo. Eu falei isso. Eu falei, galera, aqui é hora de comprar, ó. Aqui nessa correção aqui, ó, entre 84.300 e aqui, ó, entre 83.500, aqui é uma boa hora de comprar, aqui é um bom momento de comprar, tá? Se você comprou aqui, maravilha, você fez certo, né? E comprou basicamente aí com cerca de 3% de desconto. O que eu já disse, para um ativo consolidado como o Bitcoin, sim, hoje ele é um ativo consolidado. Eu ouso dizer, arrisco dizer sem medo de errar, o Bitcoin é um dos ativos mais consolidados do mundo hoje em dia, tá? Do mundo. Então, 3% é bastante, tá? Vamos ver aqui como é que tá o order book que voltou a plotar ordens de instituições aqui logo abaixo do Bitcoin. Então, a partir de 85.555, temos 261 mil Bitcoins para compra, 257.085.455, 256.085.355 e 258 mil Bitcoins para compra, 85.255. O que isso significa? Significa que temos cerca de 1 milhão de ordens de Bitcoin para compra espalhados na região de 85 mil dólares. Caso alguém resolva derreter o Bitcoin para 85 mil dólares, esse cara vai ter que ter muita força para conseguir romper 1 milhão de ordens de compra de Bitcoin nessa região. Cara, 1 milhão de ordens de compra de Bitcoin a 85. Vamos fazer uma conta rápida aqui? Fazer uma continha rápida. Ó, vamos lá. 1 milhão. 1 milhão vezes 85 mil. 85.300, vai, pra ficar... Não, tava nos 500, né? 85.500, vai. 400, vai. 400. Vai dar aí 85 bilhões 400 milhões, é isso? 85 trilhões, não, 85 bilhões 400 milhões. É muito dinheiro, de dólares aqui, tá? É muito dinheiro, o cara tem que ter muito dinheiro para derreter tudo isso daí de ordem, cara. Vai ter que ter muito dinheiro para derreter tudo isso daí de ordem e conseguir jogar o mercado para baixo, tá? A não ser que, claro, conforme o mercado foi caindo aqui, o pessoal tire essas ordens, o que pode acontecer. E acontece, tá? Para cima dele, quanto que vai ter aqui? Ó, 100 mil ordens de Bitcoin, não dá para nada, 88.890. Depois, 173 mil e 90 mil. É, como eu disse, 90 mil vai ser uma região mais difícil de passar. Porém, 173 mil não é lá impossível de se driblar. É difícil, mas não é impossível de se driblar, levando-se em conta que temos 1 milhão, 255 mil aqui, 270 mil ali embaixo, 260 mil um pouco mais embaixo, entendeu? Então a probabilidade é que o mercado realmente consiga subir um pouco mais, sim, tá? Pelo menos para testar esses 90 mil aí. É o que o mercado indica. Pode ser que ele comece a corrigir? Pode. Como eu disse, o Trump pode aparecer e falar uma besteira envolvendo tarifa e já viu, né? E ó, lá para 100 mil dólares nós vamos ter 292 mil bitcoins para venda, mas aí Bitcoin chegar em 100 mil dólares vai ser um outro patamar. Em 101.590, 210 mil bitcoins para venda. É Crypto Fear and Greed Index, o mercado está neutro. Eu preferia que ele tivesse no medo ainda, até porque hoje foi um dia que teve algumas quedas, inclusive nós estamos em uma pequena queda agora, é nada muito assustador, mas seria interessante a gente ver o mercado com um pouco de medo ainda e ver as instituições, as sardinhas um pouquinho mais apavoradas. Mas já que não é isso que está acontecendo, vamos ver o que o mercado pode aí nos oferecer nos próximos dias. Eu estou encarando com otimismo. E agora a gente vai ver as alts que estão performando maravilhosamente bem, tá? Ethereum, enfim, conseguiu romper média móvel de 20 períodos, conseguiu fechar candles acima dessa média móvel e agora tá louca para pegar aqui EMA de 34 períodos em 2.175 dólares, e caso consiga romper, tem tudo também para pegar EMA de 50 períodos em 2.318 dólares aí, tá? Seria uma bela valorização da Ethereum, que faz tempo que daí brigando nessa região,
e não consegue nem chegar perto sequer da LTB do topo deste movimento, que é o que tem mantido o ativo bem para baixo aí, né, nesses últimos tempos. Ethereum tá bem fraca aí, né, desses tempos para cá. XRP, Ripple, né? Ó, desde que começamos a LTB, a gente não viu a Ripple, a XRP, né, demonstrando força o suficiente para pelo menos romper entre 0,5 e 0,6 de retração de Fibonacci desta última pernada de baixa, tá? O que é bem ruim aqui. Continuamos brigando aqui na região da turbulência, como eu gosto de falar, tá bom? Entre 2,50 e 2,62, 2,63. Bate aqui, volta, tá uma situação bem chata, porém, temos já médias móveis exponenciais se cruzando, que no caso a EMA de 34 cruzou para cima da EMA de 72, o que é muito positivo. E se a gente ver essas duas médias, perdão, a média de 34 períodos cruzando para cima, a média de 50 períodos, vai ser algo muito positivo e a gente deve ver em breve a XRP conseguindo romper 2,63 aqui e possivelmente vindo testar LTB com viés altista ou bastante para conseguir aí romper e fazer, quem sabe, o topo aí, o principal topo deste mês aqui. Quem sabe superar o topo mensal aí e engaixar numa nova alta, quem sabe vir pegar aqui 3,60 aí seria topo histórico, em 3,60 acho que é topo histórico, né? Vamos ver, grandes chances aí, tá? XRP realmente começar a subir, começar a vir escalonar alvos cada vez maiores, tá? Por fim aí, Solana, que também deu um pump muito bom e veio brigar aqui, ó, para romper EMA de 34 períodos, tá? Não conseguiu por enquanto, mas mantém-se acima da média móvel de 20 períodos e está brigando para romper média móvel exponencial de 34 períodos. Se conseguir romper, que seria lá para cima de 147 dólares, deve vir pegar aí fácil a EMA de 50 períodos lá em 153 dólares, que aí a gente vai ver o jogo da verdade, vai ver se consegue superar ou não. Vai ser difícil no primeiro momento superar, tá? Mas no mínimo vai demonstrar uma bela força aí na Sol. E quem diria, até a Ada Cardano resolveu fazer algo que preste hoje, hein? Quem diria, pelo amor de Deus. Hoje, enfim, nós vemos a Ada Cardano fechando pela primeira vez, sei lá, desde aí de 9 de março, né? A gente vê a Ada Cardano fechando um candle acima de uma média móvel, no caso a média móvel de 20 períodos, e tá brigando aqui para romper a EMA, tímida EMA de 34 períodos, mas que ela não tá conseguindo romper. Se conseguir romper, devemos ter resistências em 0,77, vamos arredondar para baixo, 0,77 centavos, e depois a gente deve ter em 0,79 centavos, que é onde estão outras EMAs importantíssimas aí, que devem servir de resistência para a Ada Cardano. Beleza, moçada? Então é isso. Para esse vídeo é isso. A gente atualizou bem vocês, né? Provavelmente amanhã a gente vai estar de volta, tá? Muito provavelmente, com novidades do mercado, por mais que a macroeconomia não deva mexer em muita coisa, mas a gente tem essas questões diplomáticas, né? Que vira e mexe tem novidades. E agora, aparentemente, vamos ter muito mais novidades, né? Se tudo der certo aí. Quem sabe até uma suspensão do conflito, né? O que jogaria os mercados todos para cima, pelo menos nos primeiros momentos aí. Depois poderia voltar a cair com especulações sobre diplomacia e por aí vai, tá? Mas por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.